nessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Que alegria estar aqui nessa noite, podendo servir os irmãos, para que juntos pudéssemos louvar ao Senhor. Queria convidar você nessa noite a continuar adorando esse Deus, lançando sobre Ele a sua ansiedade, seus medos, confessando pecados, e com isso tudo glorificando a Deus, porque Ele é digno. Amém?
Cante essa canção conosco nessa noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, queridos. Meu desejo e minha oração é de que você esteja bem, firme e guardado pelo Senhor aí na sua casa ou onde quer que você esteja nessa noite. Os nossos planos hoje eram planos diferentes. Nós imaginávamos que poderíamos estar novamente de volta, juntos no Salão em Betiba, ouvindo as músicas juntos, cantando juntos, orando juntos e ouvindo a palavra do Senhor juntos, presencialmente. Mas durante essa semana dura, semana triste, de uma certa maneira, uma semana muito silenciosa para todos nós, para você que é da Rede, para você que nos acompanha, Deus foi mudando o tema no meu coração. Ainda nos meus planos, hoje eu gostaria de começar uma nova série de mensagens, uma série para os próximos 10 domingos, mas Deus foi mudando o tema no meu coração e nessa noite eu quero compartilhar isso com você, eu quero compartilhar o tema que está no meu coração. Nessa noite eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo na segunda-feira. Na segunda-feira aconteceu algo comigo que não é comum, que não acontece todos os dias, que não acontece todas as semanas, que não acontece. Aconteceu algo comigo nessa semana que passou, na segunda-feira, algo não comum, algo não ordinário, portanto, eu estou chamando isso de extraordinário. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o livro de Isaías, especialmente o capítulo 40, verso 1, diz. O texto bíblico diz assim: consolem o meu povo, diz o seu Deus. Consolem o meu povo, diz o seu Deus. Essa é a mensagem de Deus
para o povo de Judá, um povo que estava experimentando das durezas, das dificuldades do exílio. Consolem, consolem o meu povo é a mensagem de Deus para um povo que estava distante da sua terra. Consolem, consolem o meu povo é a mensagem de Deus para um povo que possivelmente, além do cativeiro, além da escravidão, além de estarem distantes da terra natal deles, eles também estavam experimentando um sentimento de abandono, um sentimento de solidão. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Consolo é o tema da segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. Consolo vai ser recorrente nesse bloco de 26 capítulos, onde nós vamos nos deparar com várias palavras de encorajamento para o povo que está vivendo no cativeiro, para um povo que está distante da sua terra, para um povo que está lidando com sentimentos difíceis. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. No entanto, consolar, entregar uma mensagem de consolo, entregar uma palavra de consolo, precisa vir da parte de Deus para o próprio povo. Precisa que o próprio Deus dê esse consolo, dê essa palavra, porque senão nós corremos o risco de apenas falarmos palavras vazias, palavras que são jogadas ao vento, palavras que têm a intenção apenas de quebrar o silêncio. Você já deve ter experimentado disso, né? Você está conversando, você está com pessoas, de repente o silêncio invade a conversa e o silêncio nos deixa desconfortáveis a ponto de que a gente fale qualquer coisa para que o silêncio não mais nos incomode. Muitas vezes nós pensamos em consolar, nós queremos consolar simplesmente para quebrar o silêncio. Deus está dando uma palavra de consolo, uma mensagem de consolo para aquele povo, mas uma mensagem não apenas para romper o silêncio, não apenas para ser mais uma palavra, mas uma mensagem que iria se manifestar em atos, que iria se manifestar em atitudes, uma mensagem que iria se manifestar em realidades. Nesse contexto de Isaías 40, ou no contexto em que Judá está vivendo, Deus levanta um homem chamado Ciro, um persa. Esse homem Deus vai usar para que Jerusalém destruída seja reconstruída. Esse homem, Ciro, o rei da Pérsia, o grande Ciro, vai ser usado por Deus para que Jerusalém seja novamente repovoada. Ciro, esse homem que o texto de Isaías chama de o pastor de Deus, vai ser usado pelo próprio Deus para consolar aquele povo. Ciro, esse homem levantado por Deus, um homem pagão, um homem de um outro povo, um homem com outros deuses, vai ser um instrumento de Deus para consolar todo aquele povo. Mas Ciro também representa, Ciro é uma espécie de Cristo, de tipo de Cristo. Ele tipifica aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer perfeitamente e definitivamente na sua vinda, na sua morte e na sua ressurreição. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Mas qual é o melhor jeito de consolar pessoas escravizadas? Qual é o melhor jeito, qual é a melhor forma de consolar pessoas que estão vivendo num cativeiro já há 70 anos? Qual é a melhor forma de consolar um povo com uma identidade fragilizada? Qual é a melhor forma de consolar um grupo de pessoas que ouviram as últimas notícias da sua terra? Jerusalém está devastada, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, o restante, o mínimo de pessoa que está vivendo ali, está vivendo em grande miséria e no meio de toda essa destruição. Como consolar pessoas assim? Como consolar pessoas no meio da miséria? Como consolar pessoas que estão distantes, sem nenhum tipo de perspectiva a respeito do futuro? Esse é o contexto
para o qual Isaías está dizendo, o Deus está dizendo, consolem, consolem o meu povo. Mas como consolá-los? Talvez entender o contexto de Isaías 40, entender o contexto do povo nessa segunda parte do livro de Isaías, não seja interessante para você, não chame a sua atenção, não desperte a sua curiosidade. Mas então eu quero mudar as perguntas nessa noite para todos nós aqui. Como consolar uma esposa que perde o seu marido? Como consolar filhas que perdem o seu pai, netas que perdem o seu avô? Como consolar amigos que perdem o seu amigo? Como consolar uma igreja que perde uma pessoa tão querida e tão especial? Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Mas como fazer isso? O que fazer, o que falar? No final da segunda-feira, dia 26, a última segunda-feira, logo após o sepultamento do nosso querido Maurício, eu, voltando para casa, decidi passar na padaria. E assim que eu entrei na padaria, assim que eu passei pela catraca da padaria, o meu telefone tocou. E quando eu olhei para o identificador ali, era um número não registrado, era um número me ligando de Curitiba. Eu não costumo atender telefones, menos ainda de números não identificados, mas naquele dia, no final da tarde de segunda-feira, eu quis atender, e eu não sei dizer o porquê que eu quis atender o telefone. Eu atendi, e do outro lado, o telefone estava mudo, não tinha ninguém do outro lado. Ou se tinha, não respondeu ao meu alô. Desliguei o telefone e confesso que naquela tarde, no final daquela tarde, no final daquele dia, eu ainda estava entorpecido pelo dia, eu ainda estava entristecido, estava chateado, estava com muitas perguntas, com muitos medos no meu coração, e o meu telefone então toca mais uma vez. Agora, de novo, um número não registrado, não mais de Curitiba, mas de São Paulo. Mais uma vez, sem saber dizer o porquê, eu atendo o telefone, e ao atender aquele telefone, agora sim tinha uma outra pessoa do outro lado. E aquela pessoa, ela disse o seguinte para mim: boa tarde, meu nome é Cláudio, eu faço um trabalho voluntário, eu ligo para números de telefone aleatoriamente para falar uma mensagem de esperança. Eu queria saber se eu posso ler uma mensagem de esperança para o Senhor. Claro, Cláudio. Leia a mensagem de esperança, por favor. E então, o Cláudio, que eu não conheço, não faço a menor ideia quem seja, ele leu a seguinte mensagem para mim: não tenha medo. Eu estou com você. Não desanime. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Isaías 41, verso 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Isaías 41, verso 10. Estima-se que há no Brasil 230 milhões de celulares ativos. O meu é um em 230 milhões. Talvez você pense assim, Denis está exagerando. Eu pensei nisso várias vezes. O meu telefone ainda pertence ao DDD 11, aquele homem, o Cláudio, estava me ligando do DDD 11, e então no DDD 11 tem 39 milhões de celulares ativos. O meu é um em 39 milhões. Qual a probabilidade de ter acontecido isso comigo na segunda-feira, dia 26/4/2021?
17 horas e 53 minutos. Talvez alguns pensem assim, isso foi sorte, isso é fruto do acaso, isso foi azar. Eu estou convicto de que foi Deus usando o Cláudio para falar o que eu precisava ouvir naquele momento. À medida que a semana foi passando, a minha convicção passou a ser maior. O Cláudio não ligou apenas para me entregar uma mensagem particular de Deus. O Cláudio não foi usado para dar uma mensagem particular para o Denis, mas o Cláudio foi usado por Deus para entregar uma mensagem de Deus para todos nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que uma vez que vivemos no reino de Deus, uma vez que vivemos a nova vida em Cristo, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, mas tem um Deus cuidando de todas as coisas, tem um Deus cuidando de todos nós. Eu estou convicto de que na segunda-feira eu precisava lembrar dessa mensagem de Deus, mas hoje eu estou mais convicto ainda de que aquela não era uma mensagem particular para mim, mas era uma mensagem para todos nós. Não tenha medo, não desanimem. Mas, Senhor, como não ter medo? Senhor, como não desanimar diante de uma sequência de dificuldades que temos vivido? Como consolar o teu povo? Como consolar famílias? Como consolar a tua igreja? A mensagem de Deus para o povo de Judá não era uma mensagem para quebrar o silêncio, não era uma mensagem jogada ao vento, não era uma mensagem vazia. A mensagem de Deus para Judá era uma mensagem de esperança real, uma mensagem que iria se manifestar em fatos, em realidades. Assim também é para nós hoje. Assim foi para mim, assim deve ser para você, assim deve ser para todos nós. A mensagem de Deus para o povo de Judá, para mim e para você, para nós, oferece razões objetivas do porquê nós não devemos ter medo, do porquê nós não devemos desanimar. O texto bíblico, Isaías 41, verso 10, aponta para nós, pelo menos, 3 razões do porquê nós não devemos desanimar. E eu quero chamar a sua atenção, então, para a primeira razão. Não tenha medo, não desanime. Por quê? Porque Deus está presente. Deus está presente. O texto bíblico diz: eu estou com vocês. Não tenha medo, eu estou com você. Eu estou com vocês. A mensagem de Deus para mim e para você é de que mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias difíceis, mesmo diante da morte, Deus está conosco. O texto bíblico, Isaías 41, verso 10, faz com que eu e você nos lembremos de promessas. Se a gente olha para o início do texto de Isaías, no capítulo 7, no verso 14, Isaías está profetizando a respeito de alguém chamado Emanuel, que significa que seria o próprio Deus presente conosco em todo o tempo. Nós olhamos para o futuro de Isaías e nos deparamos com o maravilhoso texto de Mateus, capítulo 28, verso 20, aonde o próprio Deus, Cristo, o Deus Filho, diz para aquele povo, diz para mim, diz para você, diz para a nossa igreja, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que que eu e você não devemos ficar com medo? Por que que nós não devemos desanimar? Porque o nosso Deus é um Deus presente, sempre presente, mesmo diante das dificuldades da vida. Nós olhamos para o texto bíblico dizendo: eu estou com você, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco, e isso nos faz lembrar da maravilhosa figura presente no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, Deus é um pastor presente, Deus é um pastor que cuida do seu rebanho, Deus é um pastor que cuida do seu povo. Por que não ter medo? Por que não desanimar? Porque Deus é um Deus presente em toda, em qualquer circunstância.
Esse povo poderia lembrar daquilo que Deus veio fazendo ao longo da história. Eu e você podemos lembrar que Deus esteve presente no Êxodo, Deus esteve presente com aquele povo atravessando o mar, Deus esteve presente com Daniel na cova dos leões, Deus esteve presente com os amigos de Daniel na fornalha, Deus esteve presente em todo momento, Deus está presente, Ele continuará presente. Por isso nós não devemos desanimar, por isso nós não devemos ter medo. Mas o texto também nos oferece uma segunda razão. E a segunda razão do texto para não desanimarmos, para não termos medo é: eu sou o seu Deus. Ele não é apenas um Deus presente, mas ele é um Deus poderoso. E o texto bíblico aponta para nós que a referência a esse Deus é o Elohim, o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que vai adiante de nós, o Deus que foi adiante do seu povo. Quando nós lembramos de Deuteronômio capítulo 31, verso 6, quando Josué está assumindo a liderança do povo para conduzir o povo na entrada de Canaã, Deus se manifesta a Josué e diz para Josué que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai adiante, o Deus que vai na frente. A razão para que eu e você não desanimemos é porque o nosso Deus não é qualquer Deus, não é um Deus com Deus minúsculo, mas é o Deus Todo-Poderoso. Nós não devemos desanimar, nós não devemos ter medo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que Paulo maravilhosamente vai descrever lá em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, eu e você não devemos desanimar, porque Deus é um Deus presente, nós não devemos ter medo, nós não devemos desanimar, porque Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus poderoso. Mas o texto também oferece para nós uma terceira razão para não termos medo, para não desanimarmos. Nós não devemos desanimar, porque Deus é a fonte. Ele é o Deus que nos fortalecerá, Ele é o Deus que nos ajudará, Ele é o Deus que nos sustentará. Deus é a fonte de fortalecimento, Deus é a fonte de ajuda, Deus é a fonte de todo sustento. O apóstolo Paulo, quando olha para a igreja de Éfeso, quando lembra da igreja de Éfeso, ele se coloca de joelhos, orando pelaquela igreja, e ele diz assim, lá em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 16, Paulo orando por aqueles irmãos, ele diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. O Criador de todas as coisas nos céus e na terra é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Paulo se coloca de joelhos diante de Deus e ele pede para Deus: peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Nós não devemos desanimar, porque Deus é a fonte de todo fortalecimento, de toda ajuda e de todo o sustento. Percebam então essas três razões. Deus é presente, Ele se importa com você. Deus não virou o seu rosto, Deus não está deixando as coisas na sua vida passarem despercebidas, Ele está presente, Ele se importa comigo maravilhosamente, graciosamente, Ele se importou comigo na segunda-feira. Ele se importou com uma família inteira na segunda-feira, com vários amigos na segunda-feira. Ele continua se importando com você, porque Ele é um Deus presente. Ele não vira o seu rosto diante dos nossos momentos de tristeza, de angústia e de dor. Deus é o Deus poderoso. Nada é impossível para esse Deus poderoso. Para Ele, nada escapa dos seus olhos, nada que acontece escapa das suas mãos, nada do que acontece acontece sem que Ele permita que aconteça. Deus é a fonte que nós precisamos para sermos fortalecidos, ajudados e sustentados.
O momento global que nós estamos enfrentando, os momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, o seu momento difícil, o seu momento pessoal de dificuldade, é um momento que Deus conhece. É um momento onde Deus se importa. Os momentos difíceis e delicados que enfrentamos, o momento delicado que estamos enfrentando com a igreja, não escapou aos olhos de Deus, não escapou, não escorregou, não vazou pelas mãos poderosas de Deus, mas talvez tudo isso que nós estamos vivendo sirva para que alguns de nós e alguns entre nós se arrependam e voltem para Deus. Talvez o que estamos vivendo, o que estamos presenciando, o que estamos olhando, sirva para entendermos que os recursos humanos não são suficientes, que somente Deus é capaz, somente Deus é suficiente para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos sustentar. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Eu creio que se nos voltarmos para Deus com um coração sincero, coração honesto, coração quebrantado, Ele vai nos dar, Ele nos dará tudo o que precisamos para enfrentar os momentos difíceis pelos quais estamos passando. Não perca a oportunidade desse momento. Não perca, não feche os seus olhos diante das circunstâncias difíceis, dos momentos difíceis pessoais que você está passando nesse momento, mas verifique se não é uma chamada de Deus para que você volte para Ele, para que você viva com Ele, para que você experimente de tudo que Ele tem para você. Verifique se Deus não está chamando a sua atenção para o fato de que você só pode confiar nele, você só pode descansar nele. Ele é a fonte de todo fortalecimento, a fonte de toda ajuda e a fonte de todo sustento. Não tenha medo, não desanime, não fique ansioso. Deus está com você. Deus é o seu Deus. Não tenha medo, não desanime, não fique ansioso. Pare de olhar para os lados. Não permita que as circunstâncias deixem você desestabilizado. É dessa maneira que o texto nos apresenta essa ideia do não desanimar. A ideia presente aqui é de alguém que está olhando para o lado, olha para o outro lado, olha para frente, olha para trás e não consegue encontrar apoio nenhum. Deus diz para essas pessoas, diz para mim e para você, eu sou o seu apoio seguro. Confie em mim, não tenha medo, não desanime. Queridos, todos os dias que acordamos, nós nos deparamos com diversas evidências da presença e da ação de Deus se acumulando ao nosso redor aos montes. Todos os dias nós nos deparamos com um monte de evidências da presença e da ação de Deus. Não tenha medo, não desanime, Ele está com você, Ele é o seu Deus. Não tenha medo, não desanime, Ele é o seu Deus. Aí onde você está, na sua casa, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, a parar por um instante e se colocar diante de Deus. Talvez, nesse momento, você precise dizer a Deus, Deus, o Senhor sabe como eu estou. O Senhor sabe como eu estou me sentindo. Senhor, em nome de Jesus, por favor, fortaleça o meu interior, fortaleça a minha alma. Senhor, que a Tua palavra, que eu acabei de ouvir, ela brote no meu coração e ela empurre para fora todo medo, todo desânimo e todo desconforto que eu estou sentindo nessa noite e nesse dia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu suplico a Ti que nessa noite o Teu Espírito Santo faça essa palavra poderosa do Senhor
invadir o nosso coração, possuir todo o nosso ser, toda a nossa alma e todo o nosso espírito. E que os nossos olhos se abram nessa noite, que o nosso coração se abra nessa noite para a realidade da Tua presença santa e poderosa em cada casa, em cada sofá, em cada poltrona, em cada quarto. Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, que os nossos sentidos captem a Tua presença santa e maravilhosa nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que a realidade do Teu poder assuma, ó Deus, a nossa mente, assuma, ó Deus, as nossas emoções, que nós confiemos que o Senhor é poderoso, de que foi o Senhor quem criou todas as coisas, de que é o Senhor quem sustenta todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite os nossos olhos, os nossos ouvidos se abram para a realidade de que o Senhor é uma fonte perene e eterna, aonde nós podemos nos fortalecer, aonde nós podemos encontrar ajuda e onde nós podemos encontrar sustento. Senhor, por favor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que passamos, o Senhor sabe o que enfrentamos, o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. E nessa noite eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha mais uma vez com graça e misericórdia ao nosso encontro, nos fortalecendo, nos ajudando e nos sustentando. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua generosidade, muito obrigado pela Tua graça infinita e misericordiosa que nos recebe, que nos acolhe. Que todos aqueles que nessa noite, e todos aqueles que em algum momento estão ouvindo a Tua palavra, sejam abençoadas por a Tua palavra, pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você e que na sua nova semana a presença de Deus, o poder de Deus e a fonte de Deus sustente a sua vida, sustente a sua alma e o seu coração. Sua graça é real pra mim, me satisfaz e o poder de Cristo em mim me satisfaz, minha alma e coração cheios hoje estão na fraqueza, sei que tens planos pra mim, eu não vou parar de cantar do amor, eu não vou parar de cantar do amor, Jesus pra sempre será tudo pra mim, eu não vou parar, eu não vou parar,
Na fraqueza sei que tens planos pra mim. Nem os anjos podem cantar assim, pois eu renasci e remido estou. Eu não vou parar de cantar do amor. Eu não vou parar de cantar do amor. Jesus pra sempre